Nos últimos vídeos, vimos como implementar as lógicas de controle manual e proteções das bombas de produtos químicos 1 e 2 do nosso projeto exemplo. Neste vídeo, desenvolveremos as lógicas de acionamento automático baseadas nos níveis dos tanques 1 e 2. O modelo do CLP que estamos utilizando possui dois canais analógicos para sinais de 0 a 10 volts. Mas vamos considerar que os instrumentos existentes em nosso projeto serão medidores ultrassônicos de nível, com sinal do tipo 4 a 20 mA. Este é um padrão de sinal muito comum em aplicações industriais por garantir a integridade do sinal. Caso o CLP receba 0 mA, significa que o cabo foi rompido. Esta situação não é possível de ser identificada em sinais do tipo 0 a 10 volts. Outra vantagem do uso de sinais de 4 a 20 mA é a possibilidade de instalação a grandes distâncias, sem perda ou variações de sinal. Uma vantagem dos sinais de 0 a 10 volts é que eles são muito mais práticos de se trabalhar, permitindo inclusive a verificação do sinal por medição em paralelo com um multímetro, algo não recomendável em sinais de 4 a 20 mA. Precisaremos adicionar um cartão de expansão para entradas analógicas desse tipo. Existem vários modelos de cartão que podem ser utilizados, com várias combinações diferentes, mas iremos selecionar um cartão extremamente versátil, o TM3 TI4, que possui 4 entradas analógicas que podem ser configuradas para diversos tipos de instrumento de campo. Para adicioná-lo, basta arrastar para a lateral do nosso CLP ilustrado no projeto. Da mesma forma como espelhamos as entradas digitais, iremos também espelhar as entradas analógicas, e por isso precisamos primeiramente definir o padrão de tagueamento e qual área de memória iremos utilizar. Pelo padrão da norma ISA de tagueamento, nossos transmissores de nível terão os tags LT1011 e LT1021, do tipo 4 a 20. Os cartões analógicos deste CLP permitem fazermos o escalonamento diretamente em sua configuração, reduzindo a complexidade na nossa programação ladder. De forma que iremos definir que o sinal de 4 mA indicará que o nível do tanque é igual a 0%, e o sinal de 20 mA indicará que o tanque está totalmente cheio, ou seja, 100%. Se utilizarmos os limites de 0 a 1000, conseguiremos ter a indicação de uma casa decimal. Este é um artifício muito interessante para utilizarmos números inteiros e, mesmo assim, carregarmos a informação de precisão das casas decimais. Veremos no projeto da IHM Supervisório como será simples visualizarmos a casa decimal. Aqui no CLP, apenas precisamos ter em mente que nossa medição está sempre multiplicada por 10. Do ponto de vista da estrutura do mapa de memória, iremos utilizar a área do endereço M200, deixando a área M100 a M199 como reserva para possíveis ampliações futuras de bombas e outros equipamentos. Por se tratarem de informações analógicas, precisamos utilizar não bits de memória, mas sim palavras de memória, e estas podem ser do tipo Word, 16 bits, Double Word, 32 bits, ou Float, 1 bit de sinal mais 31 bits de dados. Para nosso projeto, as memórias do tipo Word, cujos valores armazenados podem chegar até 32.767, são totalmente adequados, visto que o nosso tanque irá variar entre 0 e 1000, que é 100% multiplicado por 10 com a casa decimal. Teremos no endereço M201 o espelhamento do valor da entrada LT1011 e no endereço M211 o valor da entrada LT1021, deixando também um espaço reserva na estrutura, criando a subrrotina de espelhamento das entradas analógicas, utilizando
o bloco de operações, fazemos o espelhamento da entrada LT1011 para a nossa área de memória de words. Fazendo o espelhamento da segunda entrada analógica, precisamos agora fazer a chamada da nossa subrotina de entradas analógicas e utilizar o mesmo conceito de inibição quando o modo simulação estiver ativo, para que possamos simular todo o comportamento, funcionamento de campo durante a fase de desenvolvimento e assim facilitando o comissionamento. Para avançarmos com nossos testes, precisamos implementar a lógica que irá simular o enchimento e o esvaziamento dos tanques, conforme os status de ligado e desligado das bombas. A nossa subrotina começou a crescer. Precisamos nomear as hangs para facilitar a manutenção futura. Em nossa rotina de simulação de campo, implementamos as lógicas de condição inicial, retorno de ligado. E agora, iremos fazer a simulação de variação de nível pelo status das bombas. Relembrando o projeto, quando a bomba 1011 estiver ligada, o tanque 1 deverá estar enchendo. E quando as bombas 1021 ou 1022 estiverem ligadas, o tanque 1 estará esvaziando e o tanque 2 estará enchendo. Dessa forma, conseguiremos visualizar todo o comportamento de enchimento e de esvaziamento dos tanques através da simulação. O nosso nível irá aumentar sempre que a bomba 1 estiver ligada até o ponto do total enchimento do tanque. Irá esvaziar quando a bomba 1021 estiver ligada ou quando a bomba 1022 estiver ligada e enquanto o nível do tanque for maior que zero. Completando a nossa lógica, uma palavra de sistema com a detecção de borda de subida. Essa será a lógica de simulação para a variação do nível do tanque 1. Para o tanque 2, teremos uma lógica semelhante, onde o retorno de ligado da bomba 1021 ou o retorno de ligado da bomba 1022 até o ponto do total enchimento do tanque 2 irá incrementar o nível do tanque 2. Utilizando as tabelas de animação, iremos fazer uma rápida simulação apenas para visualizarmos a variação dos níveis. Ligando a bomba 1, podemos acompanhar o enchimento do tanque. E desligando a bomba, com a bomba 1021 ou 1022 desligada, o tanque se mantém no nível. Iremos ligar a bomba 1021, que irá esvaziar o primeiro tanque e começar a encher o segundo tanque. Implementamos então a simulação do controle manual. Vamos agora implementar a lógica de acionamento automático das bombas e do controle dos níveis. O acionamento automático de uma bomba, ela depende que o modo de operação dessa bomba esteja selecionado como modo automático. Precisamos de um bit de controle que irá setar e resetar o modo automático via IHM e via supervisório. Mais uma vez, a estrutura se repete para todas as bombas. Com certeza, você está percebendo que a nossa estrutura possui apenas um único endereço reserva, o que nos provoca a seguinte dúvida: e se precisarmos de outros tags, deveremos refazer toda a estrutura de memória, o reapontamento e a modificação das lógicas? Com certeza, causaria um grande impacto em nossa programação. E é por isso que precisamos que as nossas estruturas sejam padronizadas em todos os projetos. Sendo assim, o nosso modo automático da bomba será setado pela IHM ou supervisório quando este não estiver ativo e será resetado pela IHM e supervisório quando este estiver ativo. Porém,
precisamos observar que ao final dessa hang teremos setado o modo automático. E na hang de baixo, estando ele ativo e o comando ainda ativo, iremos resetar o modo. O modo automático nunca será ativado. Pelo ciclo de scan, o comando será setado e imediatamente resetado. Dessa forma, é necessário que resetemos forçadamente o comando do supervisório IHM, garantindo que, após a utilização do comando, este seja resetado e a lógica siga adiante. Em nosso mapa de memória, vamos definir o valor mínimo que o nosso tanque pode assumir e o valor máximo que o nosso tanque pode assumir. A mesma lógica para o tanque 2. Então, a nossa bomba em modo automático irá ligar quando o nível do tanque for menor ou igual o valor mínimo definido. Temos aqui algum erro de programação. Ele irá ligar e ao mesmo tempo irá retirar o comando de desligar. E em modo automático, ele irá retirar o comando de ligar e setar o comando de desligar, ou seja, nossa bomba irá desligar sempre que o nível do nosso tanque for maior ou igual o limite definido. Mais uma vez, a estruturação das bombas nos permite replicar as hangs. Para a bomba 1021, a atualização dos tags conforme a estrutura. E renomeando também as hangs. Na lógica de automático das bombas 1021 e 1022, o tanque 2 é utilizado como referência. Copiando as hangs e adequando a estrutura da bomba 1022 para os comandos de automático e manual, aqui precisamos observar que os limites do tanque são os mesmos. É o mesmo tanque e os mesmos limites utilizados na bomba 1021. Definimos então a nossa lógica de acionamento automático das bombas, onde elas irão enviar o comando de ligar e desligar conforme as condições dos níveis do tanque. Durante todos os vídeos, percebemos que sempre que enviamos um comando via IHM ao supervisório, precisamos colocar em 1 e retorná-lo a 0, evitando que esse comando permaneça ativo por muito tempo. Podemos, em nossa lógica, criar a situação do reset dos comandos. Dessa maneira, IHM e supervisório apenas irão enviar o comando. O PLC será responsável por resetar esse comando no momento apropriado, garantindo que o comando foi utilizado e, quando não mais necessário, poderá então ser resetado. Iremos criar uma subrotina que irá servir para remover os comandos de supervisório e IHM. O primeiro comando que será resetado será o comando de reset. E para garantir que haverá tempo suficiente para que a rotina utilize o comando de reset, esse reset acontecerá a cada 1 segundo, com certeza muito maior do que o ciclo de scan.
Faremos então também o reset do comando de ligar das bombas e do comando de desligar, enviados pelo supervisor. Porém, estes dois comandos também são utilizados pela lógica de automático. Então, os comandos enviados pelo supervisório só serão resetados quando a nossa bomba não estiver em modo automático, pois essa rotina já controla a condição de set e reset dos comandos. Iremos resetar também a seleção de automático e manual da nossa bomba. Essa mesma estrutura será utilizada para as demais bombas. A estruturação tem demonstrado a velocidade de desenvolvimento que adquirimos ao poder copiar lógicas semelhantes e apenas adequar com bastante facilidade o apontamento dos tags, reduzindo muito o trabalho e a possibilidade de erro. Bem, temos certeza que nossos tanques estarão continuamente operando com níveis entre os limites definidos como o mínimo e máximo pelo modo de operação automático das bombas. Mas eventualmente, em modo manual, pode ocorrer falha de operação e os níveis dos tanques atingirem valores indesejados. E por isso, precisamos criar sinalizações de alarme para essas situações. Manteremos a mesma ideia que utilizamos no mapeamento de words para fazer o mapeamento de bits de memória, onde os bits de alarme de nível baixo e nível alto dos tanques estarão alocados nos endereços a partir da memória 200, preservando a estruturação utilizada. O padrão de tagueamento também utilizará a norma ISA. E agora, temos que fazer as lógicas de acionamento dos alarmes. Vamos criar uma subrotina dedicada aos alarmes. E é interessante que ela aconteça logo após a verificação dos status das entradas e antes das lógicas de controle. Havíamos colocado em nossa subrotina bombas algumas condições de alarme, que agora podem ser migradas para a nossa subrotina específica de alarme. O nosso alarme de nível baixo do tanque 1, ele estará ativo quando a medição do nível for menor do que o ajuste realizado como valor mínimo. Mas nesse caso, toda vez que a bomba chegasse no nível de ajuste dela, o alarme seria também acionado. E isso não é uma condição de alarme, é uma condição de operação. O alarme acontecerá caso o nível se torne menor do que aquele ajuste, mais uma margem que estamos considerando de 1%. Então, quando o valor se tornar 1% abaixo do nível mínimo ajustado, nós teremos um alarme de nível baixo. Segundo lógica semelhante, o alarme de nível alto acontecerá quando o valor medido for maior que o valor máximo mais 1%. Para o tanque 2, a condição é semelhante. Nada impede que esses valores de 1% também fossem variáveis ajustáveis, mas para a simplicidade do nosso treinamento e uma menor quantidade de variáveis a termos que gerenciar, vamos deixar pré-configurado no código. Nesse momento, os nossos alarmes então são setados por essas condições. E o nosso reset precisa também resetar as condições de alarme. Assim como o sinaleiro de alarme precisa indicar as condições de alarme analógico. E a nossa sinalização irá ocorrer no final da rotina, quando o scan haverá determinado a condição de alarme e, por fim, o acionamento do sinaleiro. Uma das condições impostas pelo nosso projeto foi o revezamento automático das bombas 1021 e 1022. E para implementá-la, precisaremos criar mais um tag de controle para essa condição. E vamos observar que nossa estrutura de memória irá ficar completamente ocupada, não restando mais nenhum espaço livre se precisarmos. E você pode estar se perguntando, e agora? Se eu precisar criar mais algum tag, vou ter que refazer toda a minha estrutura e reendereçar toda a lógica? Ou então vou quebrar minha padronização alocando os novos tags em outra área, fora da estrutura de bombas?
Essa situação foi propositalmente criada aqui no curso, para que possamos refletir. Até o momento, só falamos dos benefícios da estruturação de memória, mas a parte complicada é que ela exige um planejamento criterioso e conservador, normalmente alocando uma área sabidamente maior que o necessário para evitar esse tipo de imprevisto. Vamos criar agora a nossa lógica de revezamento, criando mais uma subrotina. Esse revezamento ocorrerá antes do acionamento, da seguinte forma: o revezamento da bomba 1021 estará habilitado quando a bomba 1022 tiver sido acionada. Ou seja, quando a bomba 1022 tiver sido acionada, o próximo acionamento estará habilitado por revezamento na bomba 1021. O revezamento da bomba 1022 será resetado. Condição análoga teremos para a bomba 1022, onde o retorno de ligado da bomba 1021 irá habilitar a bomba 1022 para o revezamento e irá resetar o revezamento da própria bomba 1021. Porém, temos aqui uma condição inicial que não pode ser forçada por simulação, pois ela ocorrerá também em campo. Toda vez que o controlador for iniciado, nenhuma das duas bombas terá executado essa rotina e nenhum dos dois retornos de ligado terá sido atuado. Sendo assim, nenhuma das duas bombas terá seu revezamento habilitado. Precisamos então forçar a condição inicial, onde nenhuma das bombas possui o revezamento habilitado. Ou seja, quando nenhuma das duas bombas estiver habilitada, a bomba 1021 será então setada para o revezamento. Precisamos agora considerar essa condição de revezamento no acionamento das bombas, de forma que o comando de ligar de uma bomba ele só pode acontecer se ela estiver habilitada com a condição de revezamento para as bombas 1021 e bomba 1022. Outra condição imposta pelo nosso projeto foi que o totalizador de vazão de alimentação do tanque 1 iria bloquear a bomba de enchimento quando um determinado valor fosse atingido. Iremos considerar na aplicação um medidor de vazão por pulso e precisaremos incluir essa entrada digital em nosso projeto. O tag a ser utilizado será FQ1011, onde o F indica vazão e o Q indica totalização, conforme a norma ISA. Aqui percebemos que todos os pontos de entrada digital foram utilizados, não restando nenhuma entrada reserva para ampliações futuras, assim como aconteceu com as saídas digitais. Essa não é uma condição ideal para a implantação de um projeto de automação novo. É preciso que deixemos entradas e saídas reservas. Porém, não é difícil fazer o upgrade do hardware. Sem prejuízo algum ao código desenvolvido, podemos selecionar outro CLP de maior capacidade de I/O, apenas arrastando o novo controlador e substituindo o atual. Sendo assim, possível evitar a compra equivocada de um CLP ou facilitando a substituição de um CLP antigo no momento de uma ampliação do sistema. Como as demais entradas digitais, precisamos fazer o espelhamento e, para isso, fazer a alocação de memória para a estrutura de totalização. Iremos criar o tag de espelhamento e também os tags de bloqueio e de configuração de limite para bloqueio, tanto booleanos quanto de valores inteiros. Vamos fazer o espelhamento da entrada digital. E agora criar a subrotina que irá fazer a totalização da vazão e o posterior bloqueio da bomba de enchimento. Como a totalização irá promover um bloqueio do acionamento da bomba, é interessante que essa subrotina seja executada antes do acionamento da bomba. A parte principal da nossa lógica de totalização constitui um contador e sempre associamos a ele uma borda, que pode ser uma borda de subida ou uma borda de descida,
fazendo com que a contagem aconteça apenas uma única vez em cada pulso. E como resultado do contador, uma operação seja feita. No caso, a totalização será incrementada. Os equipamentos do tipo medição de vazão por pulso possuem em suas especificações uma determinada quantidade de pulsos equivalente a uma grandeza. No nosso caso, iremos considerar que a cada 10 pulsos teremos 1 metro cúbico. Então, nosso contador irá contar 10 pulsos na entrada para incrementar 1 metro cúbico na totalização. E para resetar a contagem, iniciando um novo ciclo de contagem, iremos associar o tag referente ao contador, indicando que a operação foi concluída. Podemos associar um nome a este contador. E o nosso bloqueio irá acontecer quando a nossa totalização atingir o limite configurado. E esta configuração ela será feita via IHM ou supervisório, onde o pulso de confirmação de configuração irá mover o novo valor setado para o valor de ajuste. E o bloqueio realizado poderá ser resetado por um pulso de reset desse bloqueio. Assim como os demais comandos enviados pela IHM supervisório, precisamos resetá-los através da nossa subrotina de remoção de comandos. Por fim, precisamos implementar o intertravamento de bloqueio no acionamento da bomba 1, de forma que o comando de ligar só poderá ocorrer se não houver bloqueio de vazão. E no momento em que ocorrer o bloqueio, a bomba deverá desligar. Ou seja, o comando de desligar ou o bloqueio de vazão irão desligar a bomba 1. Por fim, e finalmente, precisamos simular o comportamento de campo para a validação das nossas lógicas. Então, na subrotina de simulação de campo, iremos criar a hang de simulação para o pulso espelhado, onde a cada 1 segundo simularemos o pulso sempre que a bomba 1011 estiver ligada. Nossa programação está concluída e podemos agora partir aos testes de simulação e validação das nossas lógicas. Vamos configurar as nossas tabelas de animação para a exibição de todas as informações necessárias. As tabelas de animação podem ser configuradas durante o processo de simulação. Elas são independentes da programação do controlador e não dependem de um novo download. Vamos configurar os limites mínimo e máximo do nosso tanque 1, lembrando que eles devem ser multiplicados por 10, então 20% e 80%, 15% e 85%. Vamos iniciar o nível do nosso tanque em 50% e o limite de vazão em 100 metros cúbicos. Em modo manual, vamos ligar a bomba 1011 e observar o incremento do nível do tanque 1. Como desejamos testar o desligamento automático da nossa bomba, vamos colocá-la em modo automático. Utilizando a tabela de animação, podemos visualizar e também configurar qualquer um dos parâmetros. Vamos acelerar a imagem para que possamos observar que a bomba 1011 irá desligar assim que o tanque 1 atingir 80%
de nível. Ao atingir 80% do nível, a bomba é automaticamente desligada. Se nossa bomba estivesse em modo manual e voltássemos a ligar, forçaríamos o alarme de nível alto no momento em que tivermos 1% acima do limite máximo. Vamos agora verificar a condição de acionamento da bomba 1021 e bomba 1022. Observe a condição de revezamento. A bomba habilitada é a bomba 1021. No momento que ela for ligada, o segundo tanque começará a encher e o primeiro tanque começará a esvaziar. O primeiro tanque esvaziando e o segundo tanque enchendo, conforme as rotinas de simulação determinaram. Colocando a bomba 1021 em modo automático e a bomba 1022 também em modo automático. Poderemos acompanhar o desligamento automático da bomba quando o segundo tanque atingir o limite máximo, ocasionando o desligamento automático da bomba, conforme as condições de automatismo implementadas. Como podemos perceber, o revezamento foi automaticamente habilitado para a bomba 1022 no momento em que a bomba 1021 foi desligada. Vamos forçar uma condição de alarme do tanque 2, ligando em modo manual a bomba 1022. Vamos acompanhar o enchimento do tanque 2. Assim que atingir 1% do valor máximo, o alarme será setado. Vamos verificar a lógica de totalização. Podemos alterar a configuração do limite com um pulso de confirmação. Todas as vezes que a bomba 1011 é ligada, a simulação se encarrega de alimentar nossa entrada, simulando o pulso. E no momento que nós tivermos a totalização igual ao limite pré-definido, teremos então o bloqueio do acionamento de ligar e o desligamento imediato da bomba. Essa lógica tem um contexto de intertravamento e não uma lógica de automatismo de operação. Esse bloqueio irá intervir tanto no modo manual quanto automático desta bomba. Automaticamente, a bomba foi desligada pelo bloqueio da totalização, se tornando impossível ligá-la novamente enquanto a condição de bloqueio permanece. Ao realizar o reset, observamos um problema em nossa lógica, pois a totalização não foi resetada. Vamos online corrigir a nossa lógica, implementando a rotina que irá resetar a totalização. E então podemos resetar o totalizador e voltar a ligar a nossa bomba 1011, que antes estava bloqueada pelo intertravamento. Ao longo deste vídeo e dos anteriores, vimos através de um projeto exemplo como implementar uma série de funcionalidades de programação de CLPs. Vimos também diversas boas práticas e técnicas de simulação, porém percebemos que conforme o projeto se torna maior e mais complexo, torna-se difícil, por mais estruturado que seja a nossa programação, realizar todos os testes, dado o nível de abstração da programação. As tabelas de animação nos auxiliam e muito, mas mesmo em projetos onde não haverá uma IHM ou supervisório, é altamente recomendável desenvolvermos algumas telas, simples mesmo, pelo menos para nos auxiliar na validação e testes do CLP. Nosso projeto CLP está pronto e no próximo vídeo iremos dar continuidade ao nosso projeto de automação, iniciando o desenvolvimento das telas de IHM. Nos vemos lá. Obrigado.